temos um lado agressivo e inesperado do Keiji, além de uma despedida que arrasa corações. O episódio começa com Atsushi com a Teruko. Ele fala pra ela que vão se encontrar com o Rampo na pista 122R. Ele fala pra Teruko que eles vão indo e a Teruko, tudo bem, eu vou dar você de cavalinho nas costinhas desse tigrinho. E a Teruko fala, você é o meu servo dos cães de caça, agora vai ser meu crushpote sem um cachorro montando no gato. Meu Deus, todo mundo quer ir nas costas do Atsushi de repente? Sim, bem que eu andaria nessas costas. E o Atsushi acabou de perceber só nesse momento que ele não consegue lidar com esse tipo de gente. Que são os irritadinhos, como Yosana, Kutagawa e a própria Koyo. Mesmo ela nem estando interferindo nessa guerra, mesmo que ela faz essa participação, porque ela é linda. Bom, a Teruko já sobe nas costas do Atsushi pra perninha do moleque. Bom, a Atsushi quer que a Teruko convence para os cães de caça não atacá-los. E a Teruko, tudo bem, mas fora o Tetsu, o Giorno tá desaparecido. Bom, o Atsushi fala que o Rampo deduziu que o Giorno esteja desaparecido. E nisso a Atsushi pensa, Giorno foi mordido pelos vampiros e foi levado embora. Sendo isso que o Rampo deduziu. E o inimigo anunciou que foi obra da agência de detetives. Ou seja, não faria sentido. Pois ela mencionou do desaparecimento do Giorno. Mas por que essa contradição? Pois não importa o que eles fizeram com o Giorno, ela teria questionado por isso. E a Teruko, é isso que te preocupa? Isso foi um erro da dedução do detetive. Eu explico mais tarde, mas a Atsushi fala que o Rampo nunca erra numa dedução. E isso é uma meia verdade, pois de todas as situações absurdas que acontecem em Bugol, meio que o Rampo meio que sabe de todas as respostas como se fosse um supercomputador. E meio que a Teruko, olha, normalmente sou eu que faço as pessoas confessarem pra mim. Mas tá difícil, né? E nisso ela usa o seu chicote de aço pra desmaiar o Atsushi. E ela usa sua habilidade pra transformar o Atsushi em sua forma criança. E com certeza ela vai ter uma surpresinha se ela olhar debaixo das roupas do bebê. E voltamos pra luta de Keiji versus Tetsu. E o Tetsu fala que todo mundo entende mal o Giorno. O Giorno é frio. Só que, na verdade, ele despreza a tirania e protege os impotentes. E nisso ele dá um chutão no Keiji a ponto dele cuspir sangue. E ele vai perguntando pro Keiji onde está o Giorno. E ele fala que o correto seria ele indo atrás dos vampiros. Mas por 5 minutos ele volta a sua atenção não pela justiça, em si pelo Giorno. Gente, eu amei essa amizade entre os dois. Bom, meio que é uma rivalidade em si. Mas é uma rivalidade meio que amigável. É bom que o Giorno se rete muito com o Tetsu. Nisso a Teruko manda a mensagem que capturou um das agências de detetives e vai torturá-lo para revelar os planos do inimigo. E gente, olha a carinha do Baby Atsushi. Ela é uma mosca só por querer torturá-lo. E o Kenji meio que ouve isso e o Tetsu fala, sinto muito por isso, mas esse é o fim do seu companheiro. E de repente aparece uma ilusão de par de olhos abrindo e o Kenji fala, preciso salvá-lo. E ele mete o chutão no Tetsu, tão forte que ele foi pra fora do aeroporto e fez ele até cuspir sangue. E nisso a gente vê o Kenji se aproximando e aí repetindo que ele precisa salvar bem que seu amigo, mas ele não tá com a mesma cara de Kenji de sempre. Então o Kenji vai pra cima do Tetsu. E o Tetsu tenta meter um socão no Kenji, mas isso não dá certo e ele vai levar outro socão do Kenji. Nisso voltamos nas épocas da primeira temporada.
temporada no flashback, onde o Atsushi fala do seu expediente divertido com o Kenji, onde ele surrou uma gangue usando os carros. E o Atsushi fala que eles falaram com um homem que parecia durão, mas que foi estranhamente gentil com o Kenji. E meio que o Kunikida fala: olha, existe uma lei não escrita em Yokohama. Nunca deve se enfurecer Kenji. E meio que o Atsushi: aquele Kenji fofinho? E meio que o Kunikida fala que sim, mas de fofinho ele não tem. É extremamente o contrário. Ele fala de uma inundação que teve na região de Tonoko, causado do pior deslizamento de terra em meio que 50 anos. Tão grave que mais tarde os mapas precisavam ser reajustados. No entanto, a vila parecia meio que intocável. Então o presidente foi investigar e descobriu o porquê. A vila saiu ilesa, pois algo mudou a direção do deslizamento na qual se aproximava. E foi um menininho da vila que conseguiu isso, que claramente era o nosso Kenji. Meio que o Kenji abriu a terra como se um deus tivesse arremessado uma pedra gigante. E meio que o Kunikida ainda fala que o amigo de infância do Kenji foi enterrado na lama meio que vivo. E o Kenji, o próprio, fala que ele não se lembra do que aconteceu depois disso. Mas com certeza algo despertou meio que no Kenji. Bom, o poder dele confere meio que a força da tal da mãe natureza. E ele a contém com a sua natureza mansa e fofinha que a gente conhece. Quando o perigo, a raiva e os deslizamentos eminentes o deixavam encurralado, aquilo se revelava. Uma fúria contida, usada na criação de tudo. Como não é bom ele ficar com raiva o tempo todo, ele troca isso pela fome. E lá vem o Kenji meio que morrendo de fome. E o Atsushi já pensa na possibilidade de que se o Kenji ficar com raiva de verdade, meio que ele já sabe qual vai ser a resposta. E daí voltamos ao presente, onde vemos o Tetsu muito acabadaço, mas já aceitando a morte. E pensando nisso com uma mente muito calma, o Giorno nunca teria um pedido de abandonar a missão e salvá-lo. Ele julgou mal seu amigo, a justiça e o seu inimigo. E ele acha que não é digno para ser um cão de caça. E nisso Kenji pega um descrosse e ia quase jogar pra cara do Tetsu. Mas isso não acontece, pois Kenji volta para sua natureza normal e pensando com mais calma, ele nem tem motivos para ficar com raiva do Tetsu. O Kenji ajuda o Tetsu a se levantar, mas é ele que cai no... E como ele usou seu poder demais, ele vai tirar uma sonequinha. E meio que o Tetsu também. E nisso eles vão falando os seus nomes e o Tetsu fala que saber o nome do Kenji foi a sua maior conquista do dia. Gente, eu amei essa interação entre esses dois. Com certeza eu quero muito o Tetsu meio que interagindo mais com o Kenji e ainda com o Giorno no meio. Com certeza quando esse arco acabar, Fukuzawa vai ter que adotar 7 crianças. あなたはどうです？俺は鉄長だ。お前は？ケンジです。ケンジ。その名を知れたのが今日一番の収穫。 E voltamos para prisão mensal, onde vemos Diabão Froidó junto com o Chuya Vampiro meio que andando e vemos os guardas totalmente derrotados. E aí vemos Dazai se preguiçando e o Sigma pergunta se isso é realmente seguro. Pois enfrentarão o mestre da gravidade, Nakahara Chuya, que é mais poderoso em combate do que eles. E o Dazai: tá tudo bem, eu tenho pensado em várias maneiras de matar o Chuya todos os dias nos últimos 7 anos. E além disso, ele tem um anjo vindo com ele. Sigma pergunta se é um cúmplice externo. E o Dazai: você é muito mais esperto para uma criança de 3 anos. Parece difícil de acreditar que o Sigma tem 3 anos. E o Froidó e Chuya vão passando e meio que o Dazai fala que o Sigma tá certo, que ele esteve em contato com o Ango. Ele quantifica
codifica as informações usando sua batimento cardíaco para o ângulo e as codifica com a frequência cardíaca. Um sensor do corpo dele meio que lê isso e o ângulo descodifica. それを体内のセンサーで読み取らせ外の暗号が受け取った数値を Bom, Sigma identifica que é mentira, pois meio que isso é uma metade de uma verdade. Pois parece que tem uma falha nesse método. Ele permitiria somente o envio de informações, sendo uma via de mão única. E ele pergunta sobre as informações da superfície. Bom, o Dazai tem seus meios, maneiras de receber informações que nem mesmo o Freud receberia. E ele fala, tenta acertar, se conseguir, você é superior ao Freud. E meio que o Sigma pensa, ei, ele está no topo e ele pisa na bunda do Freud. E meio que o Dazai, nossa, ele é igualzinho a Atsushi. Essa, o papai finalmente tá pensando no seu filhinho. あれば君はピョートル以上だ素直彼は淳君系だな Bom, o Sigma vai pensando e ele já vê. Não é cartas e nem rádio. A prisão é muito minuciosa em suas verificações. E ele pensa que pode ser um tipo de poder. Mas já destaca porque meio que o Dazai tem poder de anulação. E ele anularia qualquer telepatia. E o Dazai. E o Sigma. De se divertir com quiz? Bom, o Sigma quer ir logo, eles precisam saber antes do Freud. Mas Dazai fala que não vai fugir. E meio que o Sigma, pô, tu tá enlouquecendo? E ele pergunta como vai ser, se ele não vai escapar. E meio que o Dazai fala que é simples. Eles matarão o Freud antes do jogo acabar. Sim, vão matar um imatável. Voltamos a Freud. E meio que ele digita a senha, e a senha dá inválida. E já inicia o sistema de bloqueio. Freud usa o seu Pokémon, o Chuya. E o Chuya tenta dar o socão, mas não pode por conta das barreiras anti-poder. Enquanto isso, o Dazai vai conversando que as paredes são feitas de metais anti-paranormais e nem mesmo o Chuya pode superar isso. De fato, o Chuya é forte, e é por isso que eles vão derrotá-lo na sala de vigilância central. Enquanto isso, Freud e Chuya já estão aqui virando ensopados, porque meio que a água tá enchendo a sala. Bom, meio que os códigos se destroem. E uma vez fechada, a porta não se abre. E não há como impedir as inundações. E o Dazai vai digitando a senha, e ele fala que a prisão mais segura do mundo não é chamada assim à toa. E o Sigma implora pro Dazai não abrir essa porta, porque leva pras vigilâncias secretas. E o Dazai já abre! E a sala tava com os soldados meio que todo abatido. Bom, o Sigma pensa que foi o Dazai, mas não, porque a porta acabou de ser aberta. E o Dazai meio que fala, eu já falei, eu parei o tempo. Dazai, por que você sempre quer me conquistar? 一体どうやっただから時間を止めたのさ Enquanto isso, o Chuya racional vai batendo na parede. E enquanto isso, o Sigma fala que isso é possível, pois a habilidade do Dazai é anular a habilidade. E o Dazai fala que Messalt é exemplar contra paranormais perigosos. E paranormais de todo mundo estão aqui. E ela está entre eles. Que é uma paranormal muito que é a criminosa mais procurada do mundo, que é a Lagra mais suscetível, que foi presa quando roubou 8 segredos militares na América do Sul. E meio que por alguns segundos, ela pode parar o tempo ao seu redor usando seu poder, afetando um raio de vários quilômetros ao seu redor. Ela e o Ango fizeram um acordo. Em troca de uma certeza reduzida, ela parava o tempo todas as manhãs, apenas o número de vezes que Ango a instruía. Pô, Sigma tenta achar a lógica disso, pois ela tava contida. E meio que ninguém saberia que o tempo foi parar. E meio que o Sigma pensa, peraí, você cancela o poder dela. Meio que o Dazai consegue se mover enquanto o tempo está parado. Enquanto o tempo estiver parado, ele assumiu meio que a sala de controle. E não catear enquanto todo mundo não se mexia foi mais fácil do que roubar banana de macaco. E isso meio que dá a resposta pro dever de casa pro Sigma. Sendo assim que o Dazai recebe as informações do mundo de fora. A duração e a frequência de pausa são um código em si. E Sigma fala que ninguém poderia receber essas mensagens com esse código. Em outras palavras, desde o início, o Freud não tinha essas chances. Dazai assumiu com a sala de segurança e mudou a senha, trancando assim o Freud. Pois estavam indo na direção oposta do local de saída. Tudo pra vir aqui, conforme o planejado. Nisso,
O Dazai vê na câmera a imundação do Frodo e do Chuya. E o Dazai, aí Frodo, como vai ser um afogamento iminente? E o Frodo, você não vai me matar. E o Dazai gosta dessa resposta, mas pergunta como ele vai escapar. Pois ele não pode usar seu poder, pois a porta é indestrutível. E a gravidade do Chuya afeta tudo que ele toca, então não é bom para líquidos. E meio que o Dazai, então, vamos ver essa habilidade? Eu adoraria ver. Suspeito que sua habilidade não seja do tipo que tiraria numa situação como essa. Por isso escolheu essa armadilha. E o Sigma tá chocado, pois desse jeito o Dazai vai vencer 2 paranormais super poderosos. E aí o Dazai fala, Chuya, parece que isso vai ser um adeus. É uma pena que isso tenha acontecido dessa forma. São 7 anos desde que nos conhecemos. E nunca nos damos bem, não é? Contanto, pensando bem, houve momentos que às vezes se entendeu. E nisso Dazai vai se lembrando da luta dele com o Chuya contra o Lovecraft e o Rimbaud. E ele vai se lembrando disso, fechando os olhos. E ele fica com um olhar bastante triste, até deprimido, por perder meio que a pessoa na qual meio que ele se rivalizava, mas por vezes meio que se dava muito bem. E enquanto a gente viu o Chuya meio que se afogando, e o Dazai por um instante meio que ele está parado, mas aí meio que o Dazai, foi mal! Eu não consegui pensar em nada. Portanto, tchauzinho! E nisso, só vemos o chapéu do Chuya flutuando na água. Eu acho, tirando a interpretação meio que desse momento, eu acho seriamente que o Dazai não queria que o Chuya morresse nesse momento. Porque, pô, o Dazai pode ser muito bom em esconder seus sentimentos. Mas nós, telespectadores e alguns outros personagens, como o Atsushi, o Dazako, o próprio Chuya, meio que entendem o que o Dazai tá realmente se sentindo através da aura dele. Com certeza o Dazai não queria que o Chuya morresse nesse momento e meio que só fez essa brincadeirinha, meio que só para aliviar essa tensão que ele tá tendo consigo mesmo e com o próprio Chuya. 今思えば時には心を通わせた瞬間もあった例えばごめん特になかったそれじゃあグッバイ Enquanto isso, em outro lugar, meio que do aeroporto, no estacionamento, a Aya vai correndo com o Bran nas costas e ela acha o caminhão na qual ela deve se esconder. E o Bran, garotinha, isso é inútil, essa carroça não tem cavalo. Bom, a Aya e o Bran se sentam. Bom, na verdade o Bran não se senta, ele só fica encostado. E a Aya vai explicando pro Bran meio que qual é a estratégia. E o Bran pergunta se ela vai conseguir escapar desse bloqueio por conta desse veículo. Aí eu tenho certeza que verificarão o motorista. Só que não tem tempo para vasculhar todas as cargas. Então tudo que eles têm que fazer é se esconder e esperar. E com isso a lavanderia os levariam de fora. Bom, o Bran fica impressionado com a garota. E a Aya, como sempre, vai ser exibido dizendo que é a heroína da justiça. E voltado ao nosso menino Atsushi, ele tá desmaiado. Mas ele ouve uma voz pedindo pra ele acordar. E era a voz do Dazai, que mais uma vez o espírito do papai tá tentando proteger o seu filhote de tigre. 誰だ起きろ時間がない起きろ僕は今どうなって淳君 Atsushi acorda, amarrado em uma cama. E voltamos pra fofinha Arya e o Bran. Ela pergunta se a espada dói. E se ele não queria ajudar ter ajuda pra encontrar um jeito de tirá-la. E ele, plebeia tola. E a Arya já não vai gostando no canal. Onde que essa conversa vai? E o Bran fala, quebra esse cero e eu, o demônio enjaulado, estará livre para governar esse mundo com crevos. E a Aya, tá, eu entendi, esse tipo de coisa. É, a Aya não tá com medo do demônio, do vampiro dominar o mundo. はいはいそういうやつ
Bom, a espada na qual o Bran tá preso foi anteriormente de um humano. Centenas de anos atrás, um paranormal morreu. E sua carne foi transformada em metal por sua habilidade, sendo reforjada numa espada. Na espada sagrada de Sovnir, funcionando mesmo depois da morte, com a capacidade de fundir a carne com a habilidade. Ambos existem em planos diferentes e esse é o único método de se conectar. Permite que o poder seja controlado como se fosse parte do seu corpo. Uma super habilidade que transcende as leis do mundo. A ponta da espada criou raízes no seu cérebro. E ao mesmo tempo a mão que empunha a espada está impressa em um selo sagrado. E esse selo tá no Fukut agora. Assim só ele pode usar os seus poderes. Ia ver que o Bran sabe muito dessas coisas e ele fala que essa é a segunda vez que ele tá empalado nessa espada. E quando a gente vê a primeira vez, vemos ele meio que amarrado e meio que com fachado, meio que com flecha na cara, com sangue. E ele estava em frente de muitos humanos que queriam acabar com o Bran. E o Bran meio que pede para eles pouparem seu povo, seu súdito, mas eles tratam ele como se fosse um demônio. E agora a gente já entende do porquê que ele se autoproclama um pouco como meio que demônio, Lorde das Trevas. E aí até pergunta do porquê que ele tá triste. E ele fala que isso não vai ser nada. E quando explorarem mais o passado do Bran, aí que o negócio vai ficar interessante. Bom, o Bran fala que uma vassala não precisa conhecer a turbulência dentro do seu senhor. E a Arya não entende bem que o Bran. Correção, já que você que me carrega, tu é um cavalo. Mata, Kashin? Kashin ってうちのこと？いや世のことを運ぶので家臣というより馬であるな。 Ela até pensa em jogar o Bran no banheiro e o Bran. É assim que uma homenagem ao seu rei? Que conhecimento valioso! A felicidade dele ser bem alheio, mas dura pouco porque o Rashomon aparece, destrói o caminhão e alguém se aproxima. E era o Akutagawa vampiro. E o episódio termina aí. Gente, esse episódio foi incrível. Tivemos a conclusão da luta do Kenji contra o Tetsu. E a razão do Kenji meio que ser bem fortinho, fala manso, é até meio bem explicativa. A cena do Dazai falando com o Chuy se despedindo da Christie. E dá pra ver que o Dazai não queria fazer isso. E a Atsushi e a Aya vão ter várias encrencas. Com a Atsushi com a Teruko e o Aya com a Akutagawa. E só descobriremos o que vai acontecer com eles na Terra Demoníaca para Inumanos, parte 2. Esse foi o episódio 8 da 5ª temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Mano, tô busy e fui.